Shalom, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pergunte a Jartov. E nesse vídeo vamos falar de mais um assunto polêmico. Porém, eu quero primeiro agradecer a todos os que estão adquirindo o curso de Hebraico Raiz. Muito obrigado mesmo, e qualquer dúvida estarei de plantão para saná-las, tá bom? E obrigado pela confiança. Então, eu quero falar primeiro que é óbvio que todos os que ouvirem isso têm por que questionar, têm direito de questionar, tá certo? Porém, eu vou expor para vocês o que está escrito aqui. Quero dar outro alerta. Quem mais vai entender o que eu vou falar são os que já acompanham o canal e principalmente os que já deram uma olhada lá na minha playlist sobre o nome do Eterno. Se você não fez isso, depois desse vídeo, dá um pulo lá para você entender melhor. Então vamos lá. O texto em questão são dois versículos. O primeiro é esse aqui. O primeiro versículo, vamos abordar esse aqui, tá certo? Que termina na outra página. Eu vou ter que fazer lá depois. Vamos lá. O que está escrito aqui? Opa! O que está escrito nesse texto? É Devarim capítulo 5. Na sua versão em português é no versículo 21. Versículo 21 diz assim: E dissestes: Eis que o Eterno, nosso Deus, nos mostrou sua glória e sua grandeza, e a sua voz ouvimos do meio do fogo. Aí vem, neste dia, preste bem atenção aqui, neste dia vimos que, está escrito lá na sua versão, vimos que Deus fala com o homem e este continua a viver. Então, à primeira vista, pela tradução, parece sim que foi Deus quem falou. Agora vamos ler aqui. Vatomiru, Rene, Herianu, estou com o dedo em cima, então se eu errar alguma coisa aí, vai me perdoando, porque para vocês está visível, para mim eu estou com o dedo em cima. Herianu Adonai, você já expliquei aqui no último vídeo, nos últimos vídeos, o que é Adonai. Adonai Eloheinu, et kivodó, et godló, et koló, chamainu mitor haesh, do meio do fogo. Este aqui é fogo. Aqui tem uma pausa, o etnar, que eu também já expliquei nesse canal e no canal Hebraico Raiz, tá? E aí vem Hayom. Hayom neste dia vimos que Deus fala com o homem. Então eu vou pegar a outra parte, mas vocês vão prestar atenção nisso aqui, ó. Onde tem Haesh é uma pausa, ok? E onde começa aqui, ó, Hayom, é a outra parte que precisamos abordar. Então vamos lá. Hayom. Aqui está outra parte. Hayom. Vou aumentar aqui. Hayom. Hazé. Graino. Ki edaber Elohim. Olha aqui, ó. Ki edaber Elohim. Neste dia vimos que Deus fala com o homem. Eu já expliquei lá na minha playlist que quando acontece, por exemplo, quando acontece Yud Rei, Vav Rei e logo depois a palavra Elohim, quem não viu esse vídeo, por favor, veja primeiro antes de falar. E quando vem essa expressão aqui, é uma pista, entre aspas, que Moshe deixou para nos informar que esse L aqui é a favor da vida eterna, quando acontece essa construção. E quando acontece Elohim sozinho, pode ser um L, um ser superior, um ser evoluído, algumas pessoas vão chamar de anjo, pode ser um ser que seja contrário à vida eterna. Por isso que é importante entender esse fato
Por isso que a expressão é: hoje vimos que Deus, Elohim, não está acompanhado do tetragrama, fala, aqui é da Bere, et ha-adam, com o homem, e este continua a viver. Por isso que ele dá essa ênfase. Puxa, Elohim fala com o homem e este continua a viver. Fica um pouco sem sentido. Porque Deus, no sentido de o eterno, falaria com o homem e o homem morreria? Não tem sentido. Agora, se você interpretar corretamente que a palavra Elohim, solta, pode se referir a um ser que é contrário à vida eterna do ser humano. Por ser contrário, a ênfase do texto está dizendo que ele é capaz, mesmo sendo contrário, ele é capaz de falar com o homem e este continua a viver. Aí sim você entende o termo Elohim solto. É porque naquela época eles sabiam muito bem diferenciar, de certa forma, uma coisa da outra. E nós recebemos a nossa tradução com a palavra Deus. E aí toda vez que alguém desavisado lê em português a palavra Deus, acha que se refere ao eterno. Não. Você tem que ver o que está escrito, qual é a palavra que está escrita em hebraico, para saber exatamente a quem se refere. Mas não acabou por aí, não. Não acabou por aí, não. Então, não foi Deus quem falou com Moshe no monte. Deus, no sentido de o eterno, não foi. Quem está falando com ele é um ser evoluído, que as pessoas vão chamar de anjo, etc, etc. No versículo, para você aí na sua versão em português, seria o versículo 26. Aqui, deixe-me ver, é o versículo 23 aqui, tá? Aqui é o versículo 26, no caso, aqui é o versículo 26, pronto. É uma confusão porque em português é um versículo e em hebraico é outro versículo. Versículo 26, que na sua versão seria o versículo 23, está aqui, ó. Na sua versão: pois qual é a criatura que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós e tenha continuado a viver? Tá vendo? É essa expressão aqui, ó. Que mi kol bashar asher chamar kol Elohim. Olha aqui, ó, de novo, a expressão solta. Não aparece a expressão somada ao nome do Eterno. Alguns vão dizer, não, é porque aí está substituindo o nome do Eterno. O nome do Eterno, presta atenção. Quando as pessoas da época iam escrever o nome do Eterno, eles sabiam muito mais do que as pessoas que falam hoje, que o nome do Eterno é insubstituível. Eles não substituíam, tá? O nome do Eterno é insubstituível. Não existe essa ideia de que eles substituíam o nome do Eterno por Elohim. Não, a questão não é essa. A questão é que eles sabiam que Elohim é conjunto dos deuses. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Vai lá e veja de onde vem a palavra Elohim. Vem lá do Egito, eu explico tudo bonitinho, tudo direitinho, tá? Qualquer dúvida, você vai lá na minha playlist sobre o nome do Eterno, está tudo despedaçado, tá certo? Então não existe essa ideia de que o nome do Eterno era substituído pela palavra Elohim. Não. Quando eles usavam a palavra Elohim, eles queriam se referir a seres evoluídos, seres avançados, outros seres, não tinha nada a ver com o eterno. Então essa expressão aqui está sendo bem usada nesse texto porque não se refere ao eterno. Não houve a comunicação do eterno em si, ou seja, criador do universo, com Moshe. Quem está falando com Moshe são esses seres. Agora é claro que isso aqui é um vídeo, tá?
o curso de hebraico não tem a ver com isso aqui não, tá? Daqui a pouco alguém vai pensar, não vou fazer curso de hebraico não, senão eu vou ficar assim. Não tem nada a ver, isso aqui é ensinamento. Para você entender melhor aqui, não é hebraico. O hebraico vai te auxiliar sim, porque você vai enxergar essas palavras. Mas aqui é um curso, no caso, de cultura. Não tem nada a ver. Um curso de cultura, você vai precisar de hebraico. E um curso de hebraico, você vai precisar de cultura. Já expliquei aqui também. Uma coisa está ligada à outra. Tá bom? Isso aqui é muito difícil de ser compreendido, admito, assumo, porque isso aqui é cultura, isso aqui é doutrina. Você está no canal Pergunte a Jartov, tá? Lá no canal Hebraico Raiz, aí sim é só hebraico, pelo menos 99% das vezes é só hebraico, tá? Mas aqui não, aqui é doutrina. Pergunte a Jartov é doutrina, então vai envolver doutrina e ivrit, e hebraico, tá certo? Vai envolver sim isso aí. Então não tem jeito, não tem como eu ensinar aqui algo profundo para vocês sem envolver hebraico, uma vez que foi escrito em hebraico, tá bem? Então, muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço, espero ter ajudado. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários, mas eu vou responder perguntas que têm sentido, tá? Tem muita gente que faz pergunta que não tem sentido com o vídeo, não tem sentido com o nicho do canal, não tem sentido com nada, aí vai ficar muito difícil, tá bom? Então, muito obrigado, nos encontraremos no próximo vídeo. Shalom!